Palavra de Deus. Como eu disse nessa manhã, nós temos aqui algumas parcerias e nós temos aqui a presença da Privamed também, que tem estabelecido uma parceria com o Conselho de Pastores para que os pastores e suas famílias tenham acesso a atendimento médico de primeira qualidade. Já temos pastores aqui que já foram atendidos e hoje a Privamed está presente e vai poder aferir a sua pressão, acho que fazer o teste de glicemia. Aproveite, faça isso, que cuidar da saúde nunca é demais. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6 e o versículo de número 20. Amém? Apenas um versículo. Diz assim a palavra de Deus: quem pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Clamaram: para onde mandaremos a arca daqui? Apenas esse versículo. Pai, te damos graça nessa manhã, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade de poder te adorar e engrandecer, de louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso, digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. E nessa manhã, ó Deus, o que estamos fazendo aqui é engrandecer o teu nome. Por isso te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pelos irmãos que estão acompanhando pela internet. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, porque precisamos, ó Deus, de direcionamento, porque precisamos, ó Deus, de condução, precisamos, ó Deus, entender a tua vontade, e é por isso que estamos aqui nesta manhã, ó Deus, para sempre, tendo em mente que o melhor nas nossas vidas é fazer a tua vontade. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quero apenas compartilhar alguns minutos de algo que Deus tem colocado no meu coração e nós temos buscado, irmãos, para poder entender a direção de Deus para as nossas vidas enquanto igreja em Piracicaba. A nossa cidade é uma cidade grande, haja vista que recentemente foi aprovado a região metropolitana de Piracicaba, e isso eleva a cidade a outro patamar, e junto com isso, muitos problemas também são gerados. Nem tudo é só maravilhas, não é? A cidade passa agora a ter mais responsabilidades, ter mais destaque no cenário nacional. Isso coloca a cidade de Piracicaba, como tem sido há alguns anos, considerada a segunda melhor cidade, quinta melhor cidade, seja qual for a classificação e em qual área a nossa cidade tem sido colocada em um cenário de destaque. E se a cidade é colocada numa posição como essa, num destaque como esse, como a igreja acompanha e entende o que está acontecendo na cidade? Como a igreja se comporta diante do cenário que a cidade vive? A nossa cidade passa por muitos processos e nós, como igreja, não podemos estar alheios a tudo que acontece. Porque a igreja foi chamada para levar a semente do Evangelho,
A igreja foi chamada para ser um agente transformador aonde ela está. Nós somos agentes transformadores dessa sociedade, porque nós temos a mensagem da salvação, nós temos a palavra da fé, a palavra da sabedoria, que transforma a vida das pessoas, que leva as pessoas a conhecerem a Jesus, a terem o acesso à salvação eterna. Então em nós há uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade espiritual, mas também uma responsabilidade social. Nós precisamos entender o verdadeiro significado de tudo que nós estamos fazendo aqui, do que nós podemos contribuir. Ontem eu entrevistei no programa na rádio o pessoal da Jocum, que está se estabelecendo em Piracicaba. A Jocum ela tem uma atuação a nível mundial, uns jovens que são despertados para uma missão de levar o Evangelho. E eu louvo a Deus por esse momento em que a Jocum entendeu que Piracicaba pode ser uma base. O pastor Elias estava comigo ontem, e eu não sei se as missionárias estão aí, já chegaram, mas acho que já devem estar por aí. E eu gostaria de incentivar você, após o término da reunião, converse com o pastor Elias, com o pessoal da Jocum. Eles estão trazendo ferramentas que podem abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, para despertar os jovens na sua igreja, para levarem o Evangelho de dentro da igreja para fora, para que outras pessoas sejam alcançadas. Irmãos, nós estamos vivendo numa cidade que beira aí os seus 500 mil habitantes, e com certeza, com essa questão da região metropolitana, Piracicaba em questão de pouco tempo vai ultrapassar essa marca de 500 mil habitantes. Nós somos hoje uma região metropolitana. Piracicaba é uma metrópole, e nós precisamos entender isso, irmãos, porque Piracicaba, há 50 anos atrás, era considerada uma cidade de fim de linha, e esse termo, ele ficou muito impregnado na nossa cidade, mas em nome de Jesus ele caiu por terra. Aqui não é fim de linha não, é o início da linha de muitas coisas. Nossa cidade não é fim de linha, isso está aprovado até pela questão da região metropolitana, porque alguns falavam, que Piracicaba era considerado o quintal de Campinas. Nós não somos quintal, nós somos uma cidade abençoada, vivemos numa cidade com a bênção de Deus, e a sua igreja é o agente transformador e faz parte do processo do que Deus está fazendo nessa cidade. Nós precisamos entender que nós somos parte do processo, da vontade e do plano de Deus. Então a Jocum está aqui se estabelecendo para dar assessoria, mentoria, ensinamento para os jovens, para que eles possam levar o Evangelho e pregar o Evangelho para que as pessoas sejam transformadas. Nós estamos vivendo um problema social na cidade de Piracicaba com a questão dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua. Essa população cresceu exponencialmente de um ano para cá, ou talvez de 2 anos para cá. Em 2019 nós participamos de um processo, na época do frio, naquela questão dos moradores que foram colocados durante 30 dias no Teatro São José. Mas esse problema cresceu, irmãos, e nós não podemos fechar os olhos para esses tipos de problemas que estão acontecendo. Por isso eu quero incentivar você que tem um trabalho social, que atende essa população em situação de rua, para que a gente possa se organizar. Eu participei recentemente da primeira reunião com a SMADES, com a secretária Euclídia, e demais autoridades e representantes de outras instituições, para que possamos entender como podemos contribuir. Cada pastor que tem um trabalho
voltado para as pessoas em situação de rua, quero incentivar você a procurar a Elisama depois, porque ela está ali junto à secretaria, representando o Conselho de Pastores e a Associação Eu Tô na Fé, para que nós possamos trabalhar, irmãos, como igreja, para que as pessoas que estão em situação de rua, que muitos que já conhecem a palavra de Deus, possam realmente ser transformados pelo Evangelho, porque esse Evangelho que nós pregamos aqui, essa palavra, Paulo diz assim, que o Evangelho de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, e se nós não crermos que o Evangelho pode transformar as pessoas em situação de rua, que Evangelho é esse que nós estamos pregando? Que Evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que não transforma as pessoas? Essa é a pergunta que nós acabamos de ler. Quem pode estar na presença do Senhor? Este Deus Santo. Essa pergunta, irmãos, ela surgiu após um trágico incidente envolvendo a Arca da Aliança. Nós conhecemos a história que a arca, símbolo da presença de Deus para o povo de Israel, o maior símbolo da presença de Deus, desde a sua construção no tabernáculo, na época de Moisés, a arca foi o maior símbolo da presença de Deus. O povo tinha um temor pela arca, pela presença de Deus, mas ao longo do tempo, nós percebemos que a arca foi perdendo o seu devido valor, porque as pessoas foram se acostumando com a presença da arca ali. A arca está aí, a presença de Deus está ali, eu não vou me preocupar. E é interessante notar que durante todo esse tempo que a arca esteve com o povo, e ela foi tratada com o seu devido valor, as coisas iam bem. Mas com o passar do tempo e com o costume da arca estar ali, ela foi perdendo o seu valor e o temor das pessoas em relação à arca. E nós chegamos então até o ponto em que o sacerdote Eli e seus filhos estavam com a responsabilidade de guardar a arca, de cuidar da arca. E nós sabemos que numa batalha entre os filisteus com o povo de Israel, e de repente a coisa perdeu o controle naquela batalha, e alguns tiveram a ideia: vamos buscar a arca e trazer a arca para a batalha. E a Bíblia fala, irmãos, interessante, que quando eles trouxeram a arca, e Hófni e Finéias vieram juntos, filhos de Eli, e chegou no acampamento, no arraial ali, onde os soldados estavam acampados, e eles viram a arca, eles começaram a gritar e a jubilar, porque a arca tinha vindo para a batalha. E aquele grito, aquela euforia deles foi tão grande que os filisteus ouviram e procuraram saber o que tinha acontecido. E a notícia chegou até eles que a arca estava na batalha. E no primeiro momento os filisteus temeram. Eles disseram: agora o Deus de Israel veio para a batalha. E eles começaram a se atemorizar, porque as histórias eram muito interessantes a respeito das vitórias que Deus havia dado ao seu povo.
Então, baseado naquele passado, naquela história, em tudo que envolvia a arca, eles trouxeram a arca para o momento da batalha. Mas os filisteus se agigantaram e mataram 30.000 homens, inclusive Ofni e Finéias. E como se não bastasse, levaram Deus embora. Pegaram a arca e levaram a arca embora. E nós conhecemos a história, que a notícia chegou até Eli, ele ficou sabendo, caiu de costas, bateu a cabeça, morreu. A sua nora teve um filho, deu o nome de Icabode, dizendo que foi-se a glória de Deus. Naquela atitude dela, ela disse que a glória de Deus tinha ido embora. Então, parando para pensar naquela situação humana que eles estavam vivendo, os filisteus haviam roubado Deus deles. O cenário que havia sido colocado é que os filisteus derrotaram Israel e roubaram Deus, levaram Deus embora, como se Deus fosse uma coisa. E interessante porque o próprio povo entendeu assim, que Deus tinha ido embora, porque Deus estava numa caixa. Porque para eles, a presença de Deus era uma caixa, era um objeto, era uma coisa. E é interessante notar como as pessoas se debruçam diante dessas situações e pela sua rotina, pela sua vida, por tudo que fazem, confundem a presença de Deus. Não é difícil nós fazermos paralelos aos dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nesse episódio, quando a arca é levada de volta para Israel, porque ela ficou durante 7 meses lá com os filisteus. 7 meses a arca ficou com os filisteus. Esses 7 meses foram os piores 7 meses da história dos filisteus, por causa da presença da arca. Porque notem, irmãos, Deus havia dado instruções de como fazer a arca. Mas se o valor não é dado àquilo que Deus fala e àquilo que Deus determina para nós, Deus também não vai obrigar ninguém. Mas tudo tem um limite. E eles levaram a arca zombando de Deus. Agora nós derrotamos a Deus. E Deus está aqui derrotado. Que para eles Deus estava ali. Mas naqueles 7 meses, muitas tragédias aconteceram ao ponto deles mandarem a arca embora. E a Bíblia relata que eles pegaram umas vacas, uma carroça, fizeram ainda umas ofertas, não é, dos ratos e dos tumores de ouro, para oferecer para Deus, como se eles estivessem pedindo perdão para Deus. Olha que interessante, irmãos. Em todo o seu paganismo, eles ainda deram tributos a Deus, pedindo perdão por terem trazido a arca e mandaram a arca de volta para Israel. E eles ficaram de longe olhando aquelas 2 vacas conduzindo a arca em cima de uma carroça, e ali estava então a presença de Deus. E quando o povo de Israel em Bet-Semes vem a arca, se alegram, ficaram alegres de ver a arca. E sabe qual foi a atitude deles? Pegaram as vacas, fizeram um churrasco, pegaram a carroça para usar para outra coisa, o ouro, tudo, colocaram a arca em cima de uma pedra, tipo assim, que legal, a arca está aqui, mas vamos festejar. Eles foram festejar porque a arca estava ali. A arca está aí, vamos festejar.
e fizeram churrasco com as vacas dos filisteus, fizeram tudo que tinham que fazer, e a Bíblia conta que Deus matou 70 homens. Deus matou 70 homens. Mas que Deus malvado é esse, né? Matou 70 homens, porque eles, irmãos, foram querer olhar dentro da arca. Provavelmente na sua festança, na sua carnalidade, não é? A arca está aí. Foram olhar dentro da arca e Deus matou 70 homens. E eles ficaram tristes. E então disseram essa frase: quem pode estar na presença do Senhor? Esse Deus Santo. E mandaram a arca embora para Kiriat Jearim. E ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que durante 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E a pergunta, essa pergunta, quem pode estar na presença do Senhor? Quem pode estar na presença de Deus, esse Deus Santo? Ela ecoa até os dias de hoje. E nos pergunta quem é que pode estar na presença de Deus? Quem é que determina, ou que pode medir, quem pode ou não pode estar na presença de Deus? Quem é que pode dizer o que é a presença de Deus? A arca era o símbolo da presença de Deus, mas ela ficou esquecida na casa de Abinadab durante 20 anos. E o texto diz assim, que a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo o Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Tipo, eles trouxeram a arca, colocaram ali na casa de Abinadab, e aí Deus, faz alguma coisa aí, esperando uma ação do Senhor, lamentando, esperando uma ação do Senhor. É lamentável nós lermos uma passagem como essa e ver que o povo, que tinha uma responsabilidade muito grande com relação ao cuidado da arca, porque havia regras, havia determinações que Deus havia deixado para que cuidasse da arca. Ou seja, para estar diante da presença do Senhor, não é de qualquer maneira. Quem pode estar diante do Senhor, diante da sua presença? Obviamente que não é da maneira que nós bem entendemos, de qualquer jeito. É do meu jeito, é do jeito de fulano, é do jeito de ciclano. Um pensa assim, outro pensa assim. Não, irmãos, a palavra de Deus está aqui. E a pergunta é, quem pode estar na presença do Senhor? Abinadab poderia estar na presença do Senhor? Quem é que pode dizer? Porque ela ficou esquecida, e alguns usam esse texto para dizer que Abinadab é aquele crente que não liga para a presença do Senhor. Quem é que pode afirmar? Porque eles jogaram a arca na casa de Abinadab e esqueceram. Foram viver a sua vida. E o texto diz que eles criaram para si deuses estrangeiros e imagens de Astarote, ou seja, eles focaram a sua vida em outras coisas e se esqueceram da presença de Deus, mas lamentavam, de vez em quando olhavam e pensavam assim: Deus não vai fazer nada. E vivendo as suas vidas sob o jugo dos filisteus, porque haviam perdido a batalha, então havia um jugo sobre eles, mas eles olhavam para a arca e lamentavam, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Mas irmãos, o que nos alegra e nos anima é saber que durante esses 20 anos, Deus não estava guardado naquela caixa, Deus estava trabalhando. Porque Deus não para de trabalhar, Deus não para de levantar homens e mulheres
para se erguerem e serem a sua voz profética no seu tempo, na sua geração. Enquanto a arca estava esquecida na casa de Abinadab, Deus levantava Samuel. Enquanto o povo estava olhando e esperando a arca fazer alguma coisa, alguma fumaça vir, alguma coisa de extraordinário acontecer, Deus estava levantando Samuel. Deus estava preparando a vida de Samuel, porque Samuel estava na presença de Deus. Porque talvez essa notícia, quando alguém perguntou, quem pode estar na presença desse Deus santo? Talvez Samuel se lembrou quando ele ouviu Deus chamar o seu nome, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E talvez quando essa pergunta ecoou por todo Israel, quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo, Samuel tivesse dito, eu posso, eu quero, eu vou. E durante os 20 anos que a arca ficou esquecida, Samuel esteve na presença de Deus. Samuel esteve diante do Senhor para estar preparado, porque a arca estava abandonada. Porque a arca na casa de Abinadab, ela simboliza a manipulação da presença de Deus, ou a tentativa de colocar Deus onde achamos melhor para fazer o que precisamos, quando precisamos. Nós não temos controle da presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Nós não controlamos aquilo que Deus vai fazer, mas nos submetemos e nos subjugamos à vontade de Deus para aquilo que Ele deseja fazer. Jeremias, capítulo 5, 22, diz assim, acaso vocês não temem, não me temem? Deus diz, não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Quem estabelece limites é Deus. Quem ergue reinos e derruba reinos é Deus. Quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor, esse Deus santo. E essa pergunta, desde aquele tempo até hoje vem ecoando, quem é que pode estar na presença desse Deus santo? E Deus, através dessa pergunta, vem realmente levantando pessoas, para que realmente sejam essa voz profética, essa geração de Samuel, porque Samuel precedeu o trono de Davi. Samuel foi preparado para que Deus estabelecesse o trono de Davi, e o trono de Davi nós sabemos quem é que vai empunhar o cetro e vai governar durante 1000 anos essa terra, é Jesus Cristo. Então, se nós sabemos que o retorno de Jesus está próximo, é porque Deus está trabalhando, levantando uma geração de Samuel com uma voz profética, preparando esse tempo para a volta do Senhor Jesus. Embora alguns olhem e pensem que a arca está na casa de Abinadab, embora alguns pensem que podem controlar a presença de Deus, que podem guardar, que podem manipular, Deus está trabalhando fora dos limites daquilo que nós entendemos, para que a sua vontade e o seu plano sejam cumpridos, sejam estabelecidos. Cabe a nós, irmãos, termos um coração como o coração de Samuel. O Salmo 143 diz assim: com certeza os justos darão graça ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Durante os 20 anos de obscuridade, de ostracismo daquela geração de Israel, em que a arca esteve na casa de Abinadab, Samuel como que pode falar? Ele permaneceu na presença do Senhor, ele esteve na presença do Senhor, ele se guardou na presença do Senhor. Íntegro, os homens íntegros viverão na tua presença. O que nós precisamos nessa geração são de homens e mulheres íntegros, fiéis à palavra de Deus,
comprometidos com o reino de Deus nessa terra, para que possamos fazer diferença. Nós precisamos ser íntegros para estarmos na presença do Senhor. Precisamos permitir que Deus levante essa geração de Samuel com essa tríplice missão: sacerdotes, juízes e profetas. Samuel era um sacerdote, um juiz e um profeta, que Deus precisou levantar para estabelecer o reino depois. Tudo Deus tem o controle, irmãos. E nós sabemos, e se nós acreditamos, que Jesus está às portas, como diz lá em Apocalipse: eis que cedo vem, eu veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu creio nessa palavra, que Jesus está voltando. Eu continuo crendo que Jesus vai voltar, buscar a sua igreja, e é nessa fé que eu me conduzo e me preparo para ser um instrumento de Deus nessa geração, e não estar dentro da casa de Abinadab, olhando e esperando Deus agir, mas ser como Samuel, e sendo usado como um vaso nas mãos do Senhor. Essa geração que antecede o trono de Davi, oh aleluia, há muitos ministérios olhando para a casa de Abinadab, esperando enquanto Deus está trabalhando na geração de Samuel. Tem muita gente olhando para o passado, esperando que Deus faça aquilo que fez, aquilo. Irmãos, Deus está trabalhando para frente, e Deus está se movendo. É interessante notar isso, esse tempo de desprendimento. Mesmo que a gente olhe e diga: mas a arca está lá. E a pergunta às vezes é: mas Deus está lá? A arca estava lá, mas Deus não estava lá. A arca estava na casa de Abinadab, mas Deus estava trabalhando na vida de Samuel. Às vezes nós podemos pensar que a arca esteja em algum lugar, mas Deus está trabalhando na vida das pessoas. Deus está levantando homens e mulheres, levantando essa geração de Samuel, ministério de Samuel, igrejas com esse propósito sacerdotal, que tem a autoridade de Deus para julgar e condenar o pecado, e para profetizar a volta do Senhor Jesus. Quem pode estar na presença do Senhor? Esse Deus santo. Quem pode estar? E para finalizar, o Salmo 24 diz: quem subirá o monte do Senhor? Quem subirá? E a pergunta é: quem pode estar na presença do Senhor? O homem que irá para o céu é um homem limpo, o homem que foi lavado dos seus pecados no sangue do Cordeiro, e ele está limpo, exatamente onde ele provavelmente estava sujo. Ele tem as mãos limpas. A graça permitiu tocar as coisas do mundo sem receber uma mancha delas, e tocar as coisas sagradas sem contaminá-las. É a graça que nos permite estar na presença do Senhor, e podemos estar nesse mundo sem nos contaminar, e também sem contaminar as coisas sagradas. Essa expressão mãos limpas refere-se à sua vida exterior, mas ele também é limpo por dentro, pois ele tem um coração puro. Mãos limpas e coração puro. Se um homem estivesse limpo quanto às suas ações, mas não limpo quanto aos seus motivos, não está apto para entrar no céu. Mas o homem, o Salmo 24, é descrito aqui como um homem verdadeiro, mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Ele não segue a vaidade, nem mente, mas segue a verdade e fala a verdade. Ele é o homem a que Deus abençoa, mas ele não tem justiça própria. Então lemos que ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então ele precisa ser salvo, e precisa de uma justiça melhor que a dele, e isso Deus lhe dá. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode estar na presença desse Deus santo?
Essa é a pergunta que nós precisamos carregar, para não ficarmos parados, esperando que a arca que está na casa de Abinadab faça alguma coisa. Irmãos, a presença de Deus está em nós, e nós somos os agentes transformadores. Você é o agente transformador que Deus chamou para impactar essa geração, e nós precisamos ter esse entendimento, de que nós estamos reunidos, e estamos nos organizando, para marchar para o céu, mas essa marcha, ela é organizada, essa marcha, ela é dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mãos limpas e coração puro. Que o Senhor nos proporcione realmente vivermos esses dias. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, te damos graça nessa manhã, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Nós nos reunimos aqui nesse lugar, ó Deus, como filhos teus, como seus filhos, ó Deus, ansiosos pela tua presença. Nós não viemos aqui nessa manhã, ó Deus, simplesmente nos reunir socialmente. É a tua igreja que está reunida nesse lugar, são os teus filhos, são os homens e as mulheres que o Senhor chamou nesta cidade para empunhar a tua presença, para levarem, Senhor, o teu evangelho. Nós estamos reunidos aqui nesta manhã, ó Deus, para termos a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para que sejamos impactados pela verdade da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, para sermos chamados como a geração de Samuel, ó Deus, com autoridade em nossas vidas, ó Pai. Coloca na vida dos teus filhos essa autoridade de Samuel, a autoridade sacerdotal, a autoridade de juízes e a autoridade de profetas. Pai, em nome de Jesus, somos essa geração de Samuel, uma geração que se levanta, Deus, para anunciar o teu reino, uma geração que se levanta, ó Deus, para ser agente transformador dessa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nessa manhã para sermos tocados pelo teu Espírito Santo, porque precisamos de ti e estar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de cada vez mais, ó Deus, poder entender a tua vontade para as nossas vidas, que através da tua palavra, Senhor, possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, que pela tua palavra nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito trabalhe no nosso coração. Ó Pai, que a tua presença seja algo que nós mais desejamos, que a tua presença, Deus, seja tudo o que queremos em nossas vidas, que a tua presença, ó Deus, seja o bem mais precioso, ó Deus, para nós, porque estar contigo, ó Deus, vale mais do que estar em outras partes mil. É estar na tua presença, é ouvir a tua voz. Oh Espírito Santo, te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido.